A paz do Senhor, meus irmãos. Como vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar a respeito da tentação que Jesus Cristo sofreu no deserto. Sem sombra de dúvidas, logo no começo já do ministério de Jesus Cristo, ele enfrentou algo que a maioria das pessoas já não conseguiria enfrentar, que foi uma tentação. A Bíblia nos conta que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, conduziu Jesus Cristo até o deserto para ser tentado pelo diabo. Isso está em Mateus capítulo 4, no primeiro versículo. E a Bíblia nos conta que Jesus Cristo, durante 40 dias e durante 40 noites, ele jejua. E após jejuar 40 dias e 40 noites, o tentador vem até ele. E a Bíblia nos conta que o inimigo chega diante dele e depois dele jejuar 40 dias e 40 noites, imagina só, a Bíblia diz que ele teve fome, né? Aqui no versículo 2 diz, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E a resposta de Jesus Cristo para o inimigo foi usando a Bíblia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E olha só isso. Jesus Cristo tendo fome, num momento de muita fraqueza. Ele estava 40 dias a 40 noites sem se alimentar. O inimigo veio na fraqueza dele mesmo. E desafiou ele ainda. Falou, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. A resposta de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. De toda a palavra que sai da boca de Deus. E a Bíblia nos conta que o diabo novamente transporta ele à cidade santa, até o pináculo do templo. E diz para ele, se tu és o Filho de Deus, se joga daqui. Porque certamente dará ordem aos seus anjos para que não deixe que você caia lá embaixo. Né? Ele diz, né, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E a resposta de Cristo para ele, diante dessa, sabe, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente uma resposta bíblica. E novamente o inimigo leva ele, também transporta ele a um monte muito alto. E ali o inimigo oferece poder para Cristo. Né? Fala para ele, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E o inimigo diz, o diabo diz a Cristo, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E a resposta de Jesus Cristo novamente, ele diz, vai-te, Satanás, porque está escrito. Novamente, Jesus Cristo, nas três respostas, ele usa a Bíblia. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E a Bíblia nos fala que depois disso, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E quando eu estava lendo esse texto do capítulo 4, onde fala sobre a tentação de Jesus aqui no Evangelho de Mateus, o Espírito Santo já falava no meu coração, eu quero que você grave um vídeo a respeito disso. E quando eu li esse texto, algumas coisas me chamavam muito a atenção. Uma delas é que, para que Jesus vencesse essa tentação do inimigo, teve que ter toda uma construção daquilo que é o caráter de Cristo nele. E ele teve que, digamos assim, se munir, sabe, do Espírito Santo, da graça de Deus, de uma forma ímpar e singular. O que quero dizer? No capítulo anterior, Jesus Cristo ele sai da Galileia e vai até o Rio Jordão, onde João Batista estava pregando arrependimento e batizando aqueles que vinham até ele. Jesus Cristo é batizado, recebe o Espírito Santo de Deus, os céus se abrem, Deus brada dos céus dizendo, este é meu Filho amado, em quem me compraz. Ali ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Já depois disso, a Bíblia diz que então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, ou seja, já o Espírito o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo, ou seja, com uma finalidade,
Como se Deus já estivesse falando para Jesus Cristo, né? O Espírito Santo já estivesse falando para Jesus Cristo. Você vai para o deserto, você vai para um lugar de solidão, um lugar sem recursos, sem nada, e ali você já vai sabendo que lá você vai ser tentado. E olha só que incrível, porque daí ali se inicia uma preparação. Jesus Cristo recebe o Espírito Santo, é batizado, recebe o Espírito Santo, é levado ao deserto, e aí para que ele aguentasse a tentação do inimigo, o que ele fez? Jejuou durante 40 dias e 40 noites. E aqui já, sabe, já vem na minha mente, não é possível vencer determinadas tentações se não tiver jejum, se não tiver, sabe, esse sacrificar a carne. Inclusive eu tô fazendo um jejum agora, né, gravando esse vídeo. No dia de hoje eu tô fazendo um jejum. E para que ele pudesse vencer a tentação do inimigo, ele teria que estar ali jejuando, fortemente. E outra coisa que me chamou a atenção lendo esse texto foi que quando o inimigo vem e oferece para ele, sabe, tenta ele de todas as formas, né? Primeiro na questão do alimento, depois na questão de tentar a Deus, né? Sabe, de provocá-lo. Na terceira coisa, oferecendo a ele poder. Todas as vezes, todas as respostas que Cristo dá para o inimigo são respostas bíblicas. Todas elas estão no livro de Deuteronômio. Todas as respostas que ele deu foi usando a Bíblia. Ou seja, Jesus Cristo foi batizado, recebeu o Espírito Santo de Deus, foi levado para ser tentado no deserto, se consagrou, jejuando 40 dias e 40 noites, e demonstrou conhecimento bíblico, para que no momento que o inimigo viesse tentá-lo, e ele sabia que viria tentá-lo, ele tivesse condições de responder, não com uma capacidade, sabe, não algo da sua cabeça, mas utilizando aquilo que é a nossa espada, que é aquilo que nós podemos atacar o inimigo, que é através da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6 já fala a respeito da espada do Espírito, a armadura de Deus. E aí você percebe como que Jesus Cristo conseguiu vencer essa tentação. Foi batizado, recebeu o Espírito Santo de Deus, se consagrou e tinha conhecimento bíblico para conseguir vencer a tentação do inimigo. E muitas vezes nós estamos caindo diante daquilo que o inimigo vem, das suas tentações, mas é porque talvez a gente nunca parou para refletir como é que Cristo venceu as tentações. E foi através do Espírito Santo de Deus. Foi através da consagração, do jejum, da oração. Foi através do conhecimento da palavra de Deus. E aqui tá os 3 pilares fundamentais para a fé cristã, para que a gente consiga viver uma vida de santidade a Deus. Oração, jejum, leitura bíblica, conhecimento da palavra. Só dessa forma que é possível que a gente consiga vencer as tentações do inimigo. Aquilo que são os seus pratos sujos, aquilo que ele oferece para nós. É só através dessas 3 coisas. Se Jesus Cristo conseguiu vencer a tentação do inimigo, aqui não foi porque a Bíblia diz que ele sendo igual a Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Ele não venceu essa tentação do inimigo porque ele usou os seus poderes de Deus, não. Ele venceu essa tentação do inimigo porque ele recebeu o Espírito Santo, sabe? Porque ele foi batizado nas águas, porque ele se consagrou durante 40 dias e 40 noites em jejum. Tenho certeza que em oração naquele deserto sozinho. E só dessa forma ele conseguiu vencer o inimigo. E tinha conhecimento da Bíblia, porque todas as respostas foi dentro da Bíblia. E isso fica de resposta para nós também, de conselho para nós. Se quisermos vencer as tentações, vencer as batalhas, sabe? É necessário que a gente se consagre, que a gente ore, que a gente leia a palavra, que a gente tenha conhecimento da palavra, para que dessa forma, quando o tentador vier, a gente possa vencer. E a Bíblia diz, então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram, ou seja, logo em seguida, já vieram os anjos e alimentaram a Cristo. Fico com essa palavra, sabe? Eu tive que refletir a respeito disso e gravei esse vídeo porque foi algo poderoso que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe a sua vida e essa palavra tenha, de alguma forma, tocado no seu coração e trazido uma reflexão para você.